Meus prezados irmãos, boa tarde a todos. Que a paz do Cristo seja conosco. Nessa tarde de sábado, que Jesus abençoe o lar e o coração de todos. Meus amigos, dando continuidade nos nossos estudos de hoje, nós estamos estudando o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz para a gente como título: Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Esse capítulo, meus irmãos, já foi por nós também estudado no mês passado, quando a gente focou-se nos itens de número 1 e 2, quando foi estudado a respeito do dom de curar, onde o Cristo afirmou de forma clara no Evangelho de Mateus que a gente desse gratuitamente o que a gente havia recebido também de forma gratuita. Então é o seguinte: hoje nós estamos estudando os itens 3 e 4, que estão na sequência do capítulo, que diz para a gente a respeito das preces pagas. Esse capítulo, meus irmãos, normalmente ele não é muito alvo dos nossos estudos, até é um capítulo já final do Evangelho segundo o Espiritismo, é um capítulo relativamente curto. É interessante que ele é composto por citações evangélicas e comentários de Kardec. Ele não tem instruções dos espíritos. Entretanto, ele certamente também tem a sua importância para nós, porque em toda a extensão desse capítulo a gente vê sobre a necessidade de que no culto, ou seja, no estudo, na divulgação, no amparo, em tudo aquilo que diz respeito à fé e à assistência divina nas nossas vidas, não nos convém misturar o interesse material particular. Então, meus irmãos, toda a temática desse capítulo desenvolve-se nisso. Primeiro, falando para a gente que quando a gente é instrumento de cura e de alívio, seja através de uma mediunidade de cura, de um passe magnético, de radiações que a gente é portador em benefício de alguém, que essa pessoa se cura ou melhora, fica, ali com um sintoma mais aliviado, sente menos dor, etc. Isso não é objeto de pagamento. Que quando a gente ora por alguém, quando a gente faz preces por alguém, em que seja de que extensão for, com que frequência for, em que dias das semanas for, independente dos resultados, isso também não é objeto de pagamento. Que quando a gente, nos nossos templos, nas nossas casas de oração, jamais pode haver exploração de qualquer interesse comercial, de qualquer interesse material no que diz respeito aos seus frequentadores. E é por isso que é abordado aqui também nesse capítulo sobre os mercadores expulsos do templo, uma passagem conhecida nossa, onde Jesus expulsou da sinagoga em Jerusalém aqueles que mercadejavam, aqueles que exploravam, que vendiam dentro do templo. E finalmente Kardec conclui mostrando para a gente que hoje, na realidade espírita, a mediunidade também deve ser exercida gratuitamente nos momentos que tivermos disponíveis das nossas horas de lazer, sem que isso se misture com o nosso ganha-pão, com a nossa vida material. Então, meus amigos, esse é o nosso tema. Especificamente hoje, sobre as preces pagas, a passagem evangélica está nos evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus, e é a seguinte: disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava: precatai-vos, ou seja, tenham cuidado, dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins. Que a pretextos de extensas preces devoram as casas das viúvas, ou seja, abocanham uma quantidade crescente de dinheiro. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. Então, meus irmãos, aqui o Cristo, naquela oportunidade, registrado em 3 evangelhos,
mostrava para a gente que orarmos em benefício de alguém é um ato de caridade, é um ato de amor, é algo tão abençoado quando a gente, quantas e quantas vezes a gente, encontrando-se com um amigo, com um parente, com uma pessoa querida, quando estamos passando por dificuldades, a gente espontaneamente pede: ô meu amigo, reza para mim, pede a Deus por mim nas suas preces. Imagine, os irmãos, se a gente cobrar isso. É algo assim que nos parece tão distante, tão sem sentido, desde que a gente, meus amigos, não entenda o contexto histórico da afirmação de Jesus e consideremos somente a nossa realidade atual de espíritas cristãos, onde isso não nos parece ter nenhuma aplicação. Por quê? Porque isso já é algo absolutamente espontâneo nosso. Orarmos com carinho, com amor, por aqueles que nos peçam, por aqueles que estão à nossa volta, por aqueles que convivem conosco. Enfim, é algo, um impulso generoso do coração. É uma das formas da caridade. Agora, quando a gente observa esses conselhos do Cristo, Kardec comenta, por exemplo, e aqui nós vamos destacar um dos comentários do codificador, onde ele fala o seguinte: Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, ou seja, uma pessoa que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Ou seja, Kardec nos chama a razão, mostrando para a gente, por um argumento lógico, o seguinte: olha, como é que uma pessoa que se põe como intermediária de Deus, mas que não é o detentor dos benefícios do Pai, mas que não garante a efetividade daquilo que promete, que não vem dele, não depende dele, sim do Pai, poderia mercadejar, poderia cobrar por isso? Então isso é algo absolutamente sem sentido e que está incorporado hoje, né, no nosso cotidiano, na nossa vida, quando a gente carinhosamente ora por alguém e quando a gente também com carinho pede a alguém que se lembre de nós nas suas preces, como um ato de carinho, de caridade. Pois bem, meus amigos, relacionada a essa passagem sobre a ineficácia de preces longas, cobrar por preces, basta a gente se lembrar de um episódio do Evangelho do Cristo, de uma das suas parábolas, que é a parábola do fariseu e do publicano, que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos 9 a 14, e que está citado aqui no capítulo seguinte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 27, Pedi e obtereis, onde Jesus falou: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. Então, essa era a prece do fariseu, cheio de orgulho, cheio de pretensão, cheio de falsa superioridade. E orava isso em alta voz dentro do templo, da sinagoga, e ainda humilhando, né, aquele que ele considerava um pecador, que era o publicano, que na qualidade do ofício que possuía, de cobrador de impostos, era estigmatizado na sociedade judia da época. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Essa era a prece dele. Declaro-vos que esse voltou para sua casa justificado, em paz. A sua oração teve efetividade, teve valor, teve propósito, foi atendida. E o outro não. Não saiu dali, daqueles que o ouviram, e efetivamente não chegou ao Pai Criador, a prece do fariseu orgulhoso. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então, meus amigos, por meio dessas passagens, a gente verifica aqui a instrução evangélica e o comentário espírita de Kardec sobre a ineficácia
de se pagar por uma prece, de uma prece longa, e sobre a total incoerência de que interesses da fé, que assuntos atinentes ao nosso Pai Criador, à nossa espiritualidade, se misturem com interesses materiais. Jesus cunhou outra frase inesquecível para nós: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mostrando para a gente que isso não deveria se misturar. Entretanto, meus amigos, nós precisamos considerar a importância desse assunto e desse tema, tendo em vista a herança religiosa que a gente traz conosco. E não só nas nossas religiões atuais, como a nossa própria herança reencarnatória. Porque a grande verdade é que nós, como almas antigas, como almas velhas, em sua maioria, já com sucessivas reencarnações aqui na Terra, nós já vivenciamos muito disso tudo. E nós trazemos isso ainda muito vivo, muito presente na nossa religiosidade, infelizmente. Essa associação entre as coisas materiais, os interesses do mundo e aquilo que diz respeito à nossa espiritualidade. Para que a gente entenda isso, tanto o contexto em que Jesus afirmou, como o legado que veio ao longo de séculos para nós, marcando aí a nossa religiosidade, a nossa tradição religiosa, e como que isso vem se transformando com o tempo, para que a gente aprenda definitivamente a não misturar as coisas, nós vamos ver inicialmente, inclusive aproveitando da obra Paulo Estevam que a gente está estudando, para que a gente compreenda o quanto essas coisas já foram misturadas e a necessidade que a gente tem de ainda hoje nos esforçarmos em não misturarmos o interesse material, o dinheiro, as posses, enfim, tudo que diz respeito aos interesses da matéria com os nossos interesses religiosos, com a nossa elevação do espírito, com a nossa fé. Não sei se os irmãos atinaram, mas no capítulo 4 do livro Paulo Estevam, quando apresentou Emmanuel um pouco do caráter, dos valores e até das dificuldades que Saulo tinha consigo em seu espírito, e também os valores que Abigail, como jovem, uma moça muito bonita e que naquela época já se constituía como noiva dele, os encontros, as conversas que eles tinham naquela casinha, na estrada de Jerusalém para Jope. Não sei se os irmãos observaram, mas tem um detalhe importante que ilustra o nosso estudo de hoje. Comenta Emmanuel que Zacarias, Ruth, sua esposa, e Abigail desembarcaram em Cesareia, fugindo de Corinto, e chegaram ali numa situação de pobreza. Os últimos recursos que ele tinha se esgotaram no desembarque em Cesareia. Ou seja, foi a conta de custear a viagem, fugindo das perseguições que eram impostas aos judeus na ocasião em Corinto, na atual Grécia, naquela época chamada Acaia. E comenta aqui Emmanuel o seguinte, para a gente ver como que era a questão do problema material e a mistura disso com a religião à época. Vejam os irmãos o seguinte, ó. Deixando Corinto, o generoso israelita encontrou grandes dificuldades até que desembarcou em Cesareia, onde se lhe esgotaram os últimos recursos. Alguns conterrâneos, entretanto, apresentaram a conhecido patrício romano, grande proprietário na Samaria e que lhe emprestou avultada soma, recomendando-lhe aquela região de Jope, onde poderia arrendar-lhe a propriedade de um amigo. Zacarias aceitou o auxílio e tudo ia às mil maravilhas. A venda de legumes e frutas, bem como a criação de aves e animais pesados, compensavam-lhe os trabalhos. Embora distante de Jerusalém, é aqui que a gente chama atenção, tivera ensejo de visitar a cidade mais de 3 vezes, sendo que, sob o amparo de Alexandre, parente próximo de Anás era o sumo sacerdote na época, conseguira incluir-se entre os negociantes privilegiados que podiam vender animais para os sacrifícios do templo. Ou seja,
Era um dos negócios mais lucrativos da época vender-se animais para o culto religioso que acontecia no Templo de Salomão, o grande templo dos judeus, mostrando para a gente como que o interesse material se imiscuía, se misturava e era altamente compensador financeiramente nessa mistura infeliz que acontecia entre esses interesses e o culto da fé. Então, meus irmãos, por aqui a gente vê que o próprio Zacarias, ao conseguir ficar como um fornecedor, né, de animais para os sacrifícios do templo, porque naquele tempo, naquela época, haviam ali cultos religiosos que se matava, se oferecia sangue de animais, etc. Enfim, aquilo ali era uma coisa extremamente lucrativa. Não foi à toa que Jesus expulsou os mercadores do templo numa atitude enérgica que o mestre tomou, que alguns filmes do Cristo, inclusive, tomam Jesus tomado de mostram Jesus tomado de violência, o que a gente sabe que certamente não fazia parte do caráter do mestre. Agora, energia, sim. Muitas vezes Jesus era enérgico, como é necessário nas nossas vidas, às vezes, também sermos. Agora, meus irmãos, a respeito dessa necessidade de dissociarmos os interesses espirituais dos materiais, é importante a gente citar dentro do próprio Paulo Estevam a postura de Paulo. Mais adiante, em capítulos que a gente ainda vai estudar, Paulo comenta, por exemplo, que ao planejarem a sua primeira viagem missionária, a primeira viagem de divulgação, de estudo do Evangelho e da criação de novos núcleos cristãos no mundo, Paulo dizia o seguinte, Barnabé comentou com ele assim, Barnabé reconheceu a excelência do projeto, das viagens de estudo, de divulgação do Evangelho de Jesus, mas considerou, todavia, temos a examinar a questão do dinheiro. Tenho alguns recursos, mas insuficientes para atender a todas as despesas. Por outro lado, não seria possível sobrecarregar as igrejas. E aí Paulo imediatamente manifesta-se. Absolutamente, adiantou o ex-rabino. Onde estacionarmos, poderei exercer o meu ofício. Por que não? Qualquer aldeia paupérrima tem sempre teares de aluguel. Montarei, então, uma tenda móvel. E aí, Barnabé continua. Barnabé achou graça na ponderação de Paulo e falou, seus sacrifícios não serão pequenos. Não receias as dificuldades? Por quê? Perguntou Saulo com firmeza. Certo, se Deus não me permitiu a vida em família, foi para que me dedicasse exclusivamente ao seu serviço. Por onde passarmos, montaremos a tenda singela. E onde não houver tapetes a consertar e a tecer, haverá sandálias. Então vejam, meus irmãos, conforme é de nosso conhecimento, e em trechos como esse fica claro, Paulo, em todo o seu trabalho de divulgação do Evangelho, jamais utilizou-se desse expediente para poder comer o pão, para poder manter-se materialmente. Pelo contrário, utilizava-se das horas do dia, dedicando-se ao seu trabalho de tecelão, envolvia Barnabé ou quem estivesse viajando com ele no mesmo trabalho, como um auxiliar, como um ajudante, e daí vinham os recursos para alimentar-se, para vestir-se, para as despesas de viagem, mas jamais do trabalho de divulgação do cristianismo. Até mesmo mais adiante, ele foi perguntado a respeito disso, já na ilha de Chipre, na cidade de Neapafos, depois de atuar beneficiando o procônsul, o governante romano daquela região, que nós vamos ver também nesse capítulo, mais adiante, de nome Sérgio Paulo, aquele mesmo que ajudou Estevão lá atrás, Gesiel, né? Havia um mago judeu, um charlatão, na verdade, que estava junto desse governante de Sérgio Paulo e ali explorando ele financeiramente. E esse mago judeu, de nome Bargesos, perguntou para Paulo, quanto ganhais no vosso ministério? Depois dos feitos de Paulo.
E Paulo respondeu: ganho a misericórdia de Deus, disse o missionário, compreendendo então todo o alcance daquela visita inesperada. E aí continuou: vivo do meu trabalho de tecelagem, e não seria lícito mercadejar com o que pertence ao Pai que está nos céus. Então, meus irmãos, a gente precisa conhecer a trajetória dos primeiros cristãos, que a gente conhece nesses romances de Emmanuel, dos primeiros séculos do cristianismo, especialmente aqui o Paulo Estevão, até mesmo para a gente ver que quando Paulo faz a sugestão de que se institua o hábito de pedir ajuda financeira dos frequentadores da igreja, dos frequentadores do templo, todo aquele recurso não era para custear o trabalho voluntário que se fazia na casa, de ensino do Evangelho, de pregação das verdades legadas por nós, por Jesus, mas sim para custear os trabalhos de assistência aos necessitados. Era para a compra de remédios, era para a compra de alimentos, era para a compra de tecidos que vestissem os necessitados, aqueles que vinham para ser acolhidos, para ser amparados nas casas, como acontecia, por exemplo, na igreja de Antioquia. Então, todo o trabalho de divulgação, todo o trabalho de estudo era absolutamente gratuito. Todo o exercício da mediunidade, à época que não tinha esse nome ainda, denominação essa mais recente que nos veio com o Espiritismo, era gratuito. Não se misturava interesses materiais com isso. Paulo, tecelão, Lucas era médico. Cada um tinha que ter o seu próprio meio de sobrevivência, o seu próprio ganha-pão. Comerás o pão com o suor do teu rosto. E, nas horas disponíveis do lazer e do descanso, estudava-se o Evangelho, divulgava-se o Evangelho, levava o Evangelho aos que o procuravam, instituíam-se novas igrejas, escrevia-se cartas de instruções às comunidades cristãs. Agora, para que a gente também entenda, meus amigos, como que isso foi distorcendo-se com o tempo, nós precisamos também considerar a influência que os romanos exerceram sobre o cristianismo primitivo. Na obra Caminho da Luz, de Emmanuel, Emmanuel conta para a gente, conforme os irmãos conhecem dessa obra, um resumo da evolução humana em seus principais aspectos, especialmente no seu aspecto espiritual e religioso. Emmanuel comenta para a gente, no capítulo de número 16, intitulado A Igreja e a Invasão dos Bárbaros, que, aliás, no capítulo anterior, ele mostra para a gente que o imperador de nome Constantino, no ano de 313 da era cristã, havia instituído a liberdade religiosa em Roma e nos domínios políticos romanos. Ou seja, onde houvesse a lei romana, daquela data do ano 313 em diante, não mais se perseguiria os cristãos ou outros membros, outros credos religiosos, instituindo naquela data, portanto, o fim da perseguição aos cristãos, devido mais à ineficácia dessa medida, que só fazia com que as ideias de Jesus se disseminassem mais e mais, conforme os mártires morriam, conforme mulheres, crianças, homens valorosos estudavam e, por amor a Jesus, dispunham-se ao sacrifício, o que fazia com que a perseguição muito mais promovesse a causa cristã do que a abafasse, do que a matasse, devido à força das ideias. Quando as ideias têm a força das ideias de Jesus, elas não têm como serem extintas, abafadas. Nós não temos como cobrir a luz do sol. Ela está aí disponível, né? Então, o seguinte, mais adiante, comenta Emmanuel, que no ano de 381 surge a figura do imperador Teodósio, que declara o cristianismo religião oficial do Estado romano, decretando simultaneamente a extinção dos últimos traços do politeísmo romano. Então, naquela medida, extinguia-se a religião romana, politeísta, herança do culto religioso grego, que sofreu adaptações e transformou-se no politeísmo romano, mas
aquela extinção foi meramente formal. E a adoção do cristianismo como religião oficial do Estado romano, infelizmente, trouxe para dentro do cristianismo um legado infeliz do politeísmo romano, conforme Emmanuel comenta. Emmanuel nos fala mais adiante. O cristianismo, porém, já não aparecia com aquela mesma humildade de outros tempos. Suas cruzes e cálices deixavam entrever a cooperação do ouro e das pedrarias, mal lembrando a madeira tosca da época gloriosa das virtudes apostólicas. Comenta ainda Emmanuel, seus concílios, como os de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, não eram assembleias que imitassem as reuniões plácidas e humildes da Galileia. A união com o Estado era motivo para grandes espetáculos de riqueza e vaidade orgulhosa, em contraposição com os ensinos daquele que não possuía uma pedra para repousar a cabeça. As autoridades eclesiásticas, compreendem que é preciso fanatizar o povo, impondo-lhe suas ideias e suas concepções, e longe de educarem a alma das massas na sublime lição de Jesus, entram em acordo com a sua preferência pelas solenidades exteriores, pelo culto fácil do mundo externo, tão do gosto dos antigos romanos, pouco inclinados às indagações transcendentes. E aí, conclui Emmanuel nesse trecho aqui dizendo: a Igreja de Roma, que antes da criação oficial do papado considerava-se a eleita de Jesus, ao arvorar-se em detentora das ordenações de Pedro, não perdia a oportunidade de firmar a sua injustificável primazia junto às suas congêneres de Antioquia, de Alexandria e dos demais grandes centros da época. Herdando os costumes romanos e suas disposições multisseculares, procurou um acordo com as doutrinas consideradas pagãs pela posteridade, modificando as tradições puramente cristãs, adaptando textos, improvisando novidades injustificáveis e organizando finalmente o catolicismo sobre os escombros da doutrina deturpada. É assim que aparecem novos dogmas, novas modalidades doutrinárias, o culto dos ídolos nas igrejas, as espetaculosas festas do culto externo, copiados quase todos os costumes da Roma anticristã. E esses absurdos, meus amigos, foram aumentando com o tempo, aumentando, até que Jesus toma providências no mundo espiritual para que a religião se renovasse no mundo. Comenta mais adiante nessa obra também, no capítulo de número 20, Renascença do Mundo, Emmanuel então vem e nos fala o seguinte, vejam só, e a gente aqui conclui esses comentários de Emmanuel. A essas atividades reformadoras não poderia escapar a Igreja desviada do caminho cristão. O plano invisível determina, sim, a vinda ao mundo de numerosos missionários com o objetivo de levar a efeito a renascença da religião, de maneira a regenerar os seus relaxados centros de força. Assim, no século XVI, aparecem as figuras veneráveis de Lutero, Calvino, Erasmo, Melanchthon e outros vultos notáveis da Reforma, na Europa Central e nos Países Baixos. Por ocasião dos primeiros protestos contra o fausto desmedido dos príncipes da Igreja, ocupava a cadeira de pontífice Leão X, cuja vida mundana impressionava desagradavelmente os espíritos sinceramente religiosos. Vejam aqui a que ponto chegamos, meus amigos. Sob a sua direção, criou-se em 1518 o célebre Livro das Taxas da Sagrada Chancelaria e da Sagrada Penitenciária Apostólica, onde se encontrava estipulado o preço da absolvição para todos os pecados, para todos os adultérios, inclusive os crimes mais hediondos. Tais rebaixamentos de dignidade eclesiástica
ambientaram as pregações de Lutero e seus companheiros de apostolado. E aí, quando a gente chegou aos absurdos, onde colocamos preços em todas as faltas que a criatura tivesse cometido, o dinheiro era capaz de comprar o perdão, e aí então iniciou-se a reforma protestante no mundo, que trouxe para a gente uma série de legados positivos ao ponto de permitir, alguns séculos, alguns anos depois, o surgimento da nossa doutrina. Então, meus amigos, é interessante a gente observar e a gente ter conhecimento da evolução e da história do nosso legado religioso, do culto da fé, do nosso relacionamento com o nosso Pai Altíssimo e com o nosso Mestre Jesus, para que a gente não se engane no nosso crescimento espiritual, para que a gente não incorra mais nesses erros e saibamos definitivamente separar as coisas, dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Bom, meus amigos, esse é o nosso estudo de hoje. O nosso tempo, infelizmente, esgotou-se. Vamos, portanto, à nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, agradecemos ao Senhor a bênção do estudo e do esclarecimento que nos chega. E rogamos ao Senhor nessa hora que se faça presente nos lares e nos corações de todos que nos ouvem, levando a paz, o bom ânimo, a alegria, a saúde, a fé e a esperança, Mestre, para que possamos todos nos unir cada vez mais em pensamentos, em palavras e em atitudes, com o seu coração augusto e generoso, que vela por nós, que cuida de nós com tanto amor e carinho, cuidando de nossas vidas, estando sempre presente nas horas de alegria, bem como nas horas de tristeza, de dificuldade e de dor, sempre a bondade e a misericórdia divina e a bondade e o amor do seu coração generoso estão conosco. Obrigado por tudo, Mestre. Que esses ensejos da prece, do estudo, nunca nos faltem e que o Senhor esteja sempre presente nos nossos corações. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre amado, damos por encerrado o nosso singelo estudo da tarde, na santa paz do Senhor, que assim seja. Fiquem com Deus, meus amigos. Até logo.